E aí, meu povo, hoje eu vou mostrar para vocês como foi a minha trajetória nesse mundão das viagens. Desde a minha primeira viagem sozinho, que eu fiz lá para o Chile nas férias do trabalho, até o meu último mochilão que eu fiquei 8 meses pelo Brasil. Eu sou o Léo e esse é o Our Journey. Sejam todos bem-vindos. Aqui eu vou falar um pouquinho sobre a nossa jornada, cara. Nossa jornada, porque como vocês sabem, isso aqui é uma caminhada que eu quero fazer junto com você que está assistindo, junto com quem estiver presenciando comigo, certo? E hoje eu vou falar um pouco para vocês como foi a minha trajetória aí desde quando eu decidi fazer a minha primeira viagem sozinho até quando eu decidi ficar 8 meses fora viajando, né, fazendo um mochilão aí pelo Brasil. Tudo começa, cara, né, quando eu percebo assim alguns detalhes e alguns gostos da minha família, por exemplo. O meu pai, quando ele veio aqui para São Paulo, ele era de Minas Gerais. Ele veio para São Paulo e participou de um grupo de jovens de uma igreja que fez um intercâmbio. Então aí, da minha família, né, do meu sangue, foi a primeira experiência internacional, foi o meu pai que teve. Ele foi lá para a Holanda junto com outros jovens da igreja e alguns jovens vieram para cá. E aí ele criou várias amizades, né, porque essa, como vocês sabem, a melhor coisa que a gente pode fazer é criar essa conexão com pessoas, conhecer pessoas, além dos lugares, obviamente. E em 2015 a gente fez a nossa primeira viagem em família, a nossa primeira viagem internacional. Além de revisitar os lugares que ele visitou, conhecer pessoas que ele conheceu, a gente pôde ter novas experiências pra gente também, né? Eu, minha irmã e minha mãe, por exemplo, a gente nunca tinha feito isso na vida. Então foi uma experiência muito massa. A gente foi lá pra Holanda, foi pra Alemanha e fez um bate e volta em Paris, cara. Isso é inimaginável, assim, sabe? É um privilégio que eu tive, felizmente, poder fazer isso por conta das conexões que meu pai teve, o trabalho que ele teve, nos possibilitou a gente ter essa experiência. E aí, depois dessa experiência maravilhosa, né, eu ter voltado, eu pensei, cara, em algum momento eu preciso fazer isso também da minha vida, preciso ir sozinho fazer uma viagem. E aí, quando eu entrei na minha empresa, que eu já contei, já falei um vídeo sobre isso, sobre a minha carreira profissional, no ano que eu entrei na minha empresa, eu decidi fazer uma viagem, né? A gente fechou não, a gente tinha combinado, eu e mais alguns amigos, de ir para Machu Picchu, sair aqui de São Paulo e ir para Machu Picchu de Kombi nas férias do trabalho. E aí a gente passou o ano, foi passando o ano e o pessoal foi desistindo, não vai dar certo, porque um mudou de casa, o outro não, ficou com o pé atrás, e eu falei, cara, eu não vou desistir, vou fazer diferente e eu vou sozinho mesmo, vou decidir algum lugar. E aí foi quando eu decidi ir para o Chile. Então o Chile foi o meu primeiro país a ser visitado sozinho, né, internacionalmente. A minha primeira viagem internacional foi para o Chile. E aí o tempo passou, eu fui, comprei a passagem, comecei a organizar tudo e me joguei. Cara, foi uma experiência assim incrível. Então no final de 2018 para 2019, que eu sempre viajava nas férias do trabalho, então eu saía mais ou menos dia 20 de dezembro, passava o Natal e o Ano Novo e voltava dia 2 de janeiro para dia 3 já trabalhar. E assim que eu voltei do Chile eu comecei a pensar, cara, todo tempo livre que eu tiver, eu preciso fazer uma viagenzinha. Preciso visitar algum lugar aqui em São Paulo mesmo, ou no estado próximo. E assim eu conheci outros lugares também. Conheci Angra dos Reis com alguns amigos, fui para São Tomé das Letras também com alguns amigos. E pude fazer, assim, né, no tempo livre que eu tinha, eu conseguia visitar algum lugar novo. E aí foi passando o tempo, eu comecei a pesquisar para ir para Tulum. Eu queria muito ir para Tulum, meu sonho era conhecer o México. E o preço não me convencia, assim, sabe? Eu ia gastar um pouco mais do que eu gastei quando eu fui para o Chile e eu fiquei meio com o pé atrás. Isso foi a primeira coisa que me bloqueou, que fez eu não ir para o México. E aí foi passando o tempo, uma amiga minha, uma colega de trabalho, foi e mandou, né, começou a perguntar para mim como tinha sido a minha experiência, começou a pedir dica porque ela queria ir para a Europa. E aí eu falei, cara, se não for problema para você, eu quero ir também, vamos. E aí o roteiro seria Roma, Veneza e Paris. A gente iria fazer essas 3 cidades aí, né, e 2 países, lá na Europa e depois voltar. E aí depois complementou mais uma amiga minha e aí a gente, né, nós íamos em 3 pessoas. Só que de novo foi passando o tempo, uma delas deu entrada num apartamento com um antigo namorado e ele falou, cara, não vai dar pra eu ir, não vou ter dinheiro. E tava eu e essa pessoa que tinha o sonho de conhecer, firmes e fortes na ideia. E aí faltando 3 dias, cara, engraçado, né? Esse 3 eu tava marcando aqui. Faltando 3 dias, ela falou assim, pô, Léo, você vai ficar bravo se eu não for? Eu falei, pô, bravo eu não vou ficar, mas tipo assim, você tá perdendo a oportunidade, tá ligado? É você que tá perdendo a oportunidade. Aí ela falou assim, então é isso, não vou. E aí ela cancelou, cara, faltando 3 dias, ela simplesmente cancelou a viagem e falou, pô, Léo, desculpa, mas é isso, não vai dar pra eu ir, não vou mais. E aí eu me encontrei mais ou menos na mesma situação que eu tinha passado antes de ir pro Chile, né? Só que eu falei, cara, eu não vou desistir, sabe? Eu não vou deixar de ir só porque é Europa, só porque é outro idioma de novo. Eu não tô nem aí, eu vou me jogar e vida que segue. E aí, além de ir, eu também adicionei mais alguns lugares ao meu roteiro. Então, ao invés de fazer Roma, Veneza e Paris, eu coloquei mais alguns países e cidades aí entre esses destinos, tá? Então, eu desembarquei realmente em Roma, porque a gente já tinha comprado as passagens.
Então desembarquei em Roma, cheguei, fiquei 2 dias em Roma. De Roma eu fui para Veneza, mais 2 dias em Veneza. De Veneza eu fui para Condertal, na Alemanha, para encontrar conhecidos do meu pai e conhecidos nossos também, né? Passei o Natal lá com eles. Lá da Alemanha, eu fui para Praga, na República Tcheca, que foi um lugar que me surpreendeu assim muito positivamente. De Praga, eu fui para Viena e essa viagem de Praga e para Viena eu fiquei um dia só. Então eu cheguei de manhã e saí do destino já de noite. Então não tinha hospedagem, não tinha nada. Eu só chegava, fazia viagem de ônibus durante a madrugada, passava o dia inteiro andando, conhecendo o lugar e já partia para outro lugar. De Viena eu fui para Suíça, também para encontrar um conhecido do meu pai. E cara, esse assim foi um dos melhores destinos. Foi quando eu vi neve pela primeira vez, né? Quando eu pude tocar na neve pela primeira vez, que lá no Chile eu já tinha visto, mas assim, no alto das montanhas. Então lá na Suíça é um lugar incrível, maravilhoso. E depois da Suíça fui para Paris, passei a virada do ano lá em Paris, os últimos 3 dias, e depois voltei para o Brasil. E aí, cara, quando eu pisei no Brasil, a primeira coisa que eu pensei, a primeira coisa que eu falei para os meus pais foi: esse ano eu saio do meu emprego. Por quê, né? Como vocês sabem, já comentei no outro vídeo, eu trabalhava com casamento, então eu tinha um tempo muito ocupado. Eu trabalhava durante a semana dentro da empresa e os finais de semana eu ia fazer os casamentos. Então, por exemplo, eu encontrei esse amigo do meu pai e aí ele perguntava: pô, Léo, você fez tal coisa, você fez tal coisa? E sempre minha resposta era: não, porque eu não tenho tempo, não, porque eu não tenho tempo. E eu falei: cara, não é essa vida que eu quero pra mim, nunca quis. E agora eu tô vendo que eu tô me entregando muito pra isso, dando muita energia pra isso, perdendo muito tempo. Então eu decidi, né? Foi quando eu decidi voltar da Europa e aí eu pensei: pô, eu preciso viver viajando, preciso adaptar o meu trabalho, por exemplo, pra eu poder estar viajando. E aí passou o ano inteiro da pandemia, em agosto eu saí do emprego e aí foi quando eu tive a minha primeira experiência de voluntariado, cara. Através da plataforma da Worldpackers, eu fiz o meu primeiro voluntariado, pude conhecer a plataforma com uma amiga minha, a Gabi, que é a que vai fazer a viagem inclusive comigo. A gente vai fazer uma viagem junto agora no meio do ano, daqui pouquíssimo tempo. E aí depois da primeira, meus amigos, é só história. Então, nesse primeiro ano, no meio da pandemia, em 2020, eu fiquei 3 meses viajando. Eu fui para o estado do Rio de Janeiro e aí eu pude conhecer Iguaba Grande, que é na região dos Lagos, Barra da Tijuca, que é lá na cidade do Rio mesmo, e Búzios, que também é na região dos Lagos. Então a minha primeira experiência de voluntariado foram esses 3 meses seguidos aí, fora de casa. Foi a primeira vez que eu fiquei tanto tempo fora de casa. E aí depois eu voltei, né? Passei o final de ano aqui em casa com a minha família. E no primeiro mês já surgiu uma outra oportunidade também através da Worldpackers de produzir conteúdo. Uma das moças que trabalhava lá, por eu já ter criado bastante conteúdo lá para o canal da Worldpackers sobre Búzios, eu fiz um documentário também independente sobre trabalho voluntário lá na experiência de Iguaba. Então, com essa oportunidade eu viajei para Fortaleza, saí aqui de São Paulo e fui diretamente para Fortaleza e sem data de volta. Isso foi no dia 29 de janeiro, então 2021 inteiro quase eu passei fora de São Paulo fazendo o meu mochilão. E nesse mochilão eu conheci inúmeros lugares, cara, né? Desembarquei em Fortaleza e aí eu fiquei 1 mês em Fortaleza. A permanência de tempo mais ou menos é de 1 mês em cada lugar. Então, Fortaleza, Natal, Arraial da Ajuda, Corumbau, Chapada Diamantina, Arraial do Cabo, Búzios e a cidade do Rio de Janeiro. Foram nesses lugares aí que eu fiquei 8 meses. Entre muitas experiências de voluntariado e alguns trabalhos de fotografia, eu pude felizmente assim ter uma imersão total com as pessoas locais e conhecer de fato esses lugares. E depois disso, meus amigos, foram só ideias malucas, tá? Então eu vou fazer ainda um mochilão muito em breve, com muito mais tempo do que eu fiz esse último, e isso com certeza vai ser totalmente documentado aqui no canal. Então é mais ou menos isso. Eu primeiro pensei que eu queria fazer uma viagem, depois eu pensei que eu queria viajar em todas as férias que eu tivesse, depois todo o tempo livre que eu tivesse eu queria viajar, até pensar em viver viajando, sabe? Eu não ter mais tempo, apenas viver na estrada, adaptar o meu trabalho para eu poder viver, né, na estrada, ter a minha liberdade geográfica. Então essa foi a minha mudança, desde a primeira viagem que eu fiz lá de malinha, de rodinha, até a última que eu fiz só com uma mochila. Se você tá curtindo todo o conteúdo, cara, que tá saindo aqui no canal, tá ansioso aí para as próximas coisas que vão sair, você pode me acompanhar lá no Instagram, que é Galeria Mochila. A gente tá nesse Instagram lá. Lá eu tô soltando os bastidores das gravações, tem mais coisa do meu dia a dia também, então você pode me acompanhar por lá e dar uma força também, fechou? E aqui nesse vídeo eu vou pedir para você deixar o seu like, adicionar um comentário, se inscrever no canal e ativar o sininho para não perder nada também. Valeu!